Tá tendo em São Paulo uma mostra, não sei se você ouviu falar, que é a mostra do filme de terror, no MIS. Não vi. O MIS é muito legal, o MIS é Sim. o Museu da Imagem do Som, aqui tem muitas mostras relacionadas a cinema. Então Sim, teve sim. mostra do Kubrick, Hitchcock, acho Sim. que Hitchcock, não sei. Mas tem várias mostras relacionadas a cinema, do Tim Burton passou por aqui, Castelo Rá-Tim-Bum, blá blá blá. E tá tendo uma filme de terror, Sim. meu gênero favorito de filmes. Levei minha namorada pra assistir, Maravilhoso. pra ver a mostra, né? A mostra é ok, é legal. Nada, meu Deus, maravilhoso, mas é legal, uns cenários bacanas, umas escolhas legais esteticamente. Então é um passeio de 1 horinha que você faz ali, que você se entretém. Sim. Porém, tinha um canto, que era o Horror na Boca, Uhum. que era dedicado ali à Boca do Lixo. Sim. Eu olhei e falei, pô, que legal, né? Boca do Lixo, tal, conheço, gosto de cinema. Falei, pô, quero ver. Virei minha namorada e falei, vamos ali. Mas o que é aquilo ali? Eu falei, não, é parte da Boca do Lixo. Expliquei pra ela o que era pornô chanchada, cinema brasileiro. Eu falei, pô, era um canto de São Paulo, que fazia filme, passava filme, blá, 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 blá. Meu pai falava muito disso, meu avô falava muito disso, vamos lá ver. E aí você entrava na primeira amostra, e era tipo assim, os filmes de terror e de pornô chanchada dos anos 70, 80 Sim. ali, mas eram os... Você vai amar isso aqui, negócio, é só a cara. Mas eram os tranquilos, Sim. eram os que passavam na TV. Sim. E aí tinha uma cortininha vermelha e o mais 18. Sim. Eu e meu namorado falei, pô, a gente tem que entrar ali, Tem que eu que quero ir ver o que tem ali. E ali era uma sala dedicada às pornochanchadas mais pesadas Exato. mesmo. Assim, É era uma tipo loucura. loucura. Calma, que vai ver a loucura mesmo. A gente entrou, minha namorada começou a olhar esse bagulho e ela... Que isso? Já chocada, assim. E aí tava sendo transmitido na parede o maravilhoso As Taras do Mini Vampiro. Que assim... Nada que eu vou falar aqui faz jus à bizarrice que é esse filme. Mas imagine um homem com nanismo, que parece o ET do ET Rodolfo. Por um segundo eu falei, acho que é o ET mesmo. Sim. Vestido de vampirinho, uma vampiro mais bizarro que você pode imaginar, fantasia de loja de criança, capinha vermelha, dentadura, vem num casal fazendo sexo, mas um sexo muito explícito, e ele resolve atacar o casal, e o casal espanca ele e mata ele de pancada, com um pedaço de pau. Minha namorada tava, juro, assim, ela começou a ver, ela tava assim, ó. Ela virou pra mim e ela falou assim, que coisa horrorosa. Essa é a pior coisa que eu já assisti. O que isso passava no cinema? Pois é. E aí, dado esse preâmbulo aqui gigantesco, que porra é essa, professor? Não, a pornochanchada, inclusive, pra inclusive exemplificar essa questão, ela vai ser muito difamada historicamente, muito em razão dessas políticas neoliberais, que vêm acompanhadas desse debate ideológico. Aquilo que eu falei, né? Você destrói a indústria da cultura e em seguida você entra com um debate ideológico, que é, primeiro, a entrada desses filmes massivamente do território estrangeiro aqui, e segundo, com um debate público de que o cinema brasileiro é uma porcaria, que só tem favela, prostituição, putaria, enfim, sabe? Agora, qual o problema de ter, né? Agora, dentro da lógica de produção da Boca do Lixo, tinha muita coisa problemática. De O fato. que era a Boca do Lixo? Explica pra gente A aqui. Boca do Lixo, ela não é enxergada como um movimento, ela é enxergada como um espaço de produção cinematográfica no Brasil, e especificamente aqui em São Paulo, no bairro da Luz, onde, concomitantemente à produção cinematográfica, havia no mesmo local prostituição, cafetanismo, enfim, muita coisa rolava ao mesmo tempo, no mesmo lugar ali. Mas uma lógica de produção industrial incessante, como eu disse pra você. Você tem papo de chegar o roteirista com o roteiro na mesa no dia seguinte já tá rolando as filmagens pra na semana seguinte já tá na pós e na seguinte tá em lançamento. Porque era uma lógica de produção muito grande pra escapar da censura e com muito público também. Nesses cinemas de rua, especificamente. Inclusive, eu até estava dando uma aula recentemente de cinema político e eu mostrei pra galera uma reportagem de 2016, porque é um estudo de 2016, de que o Brasil passou o número de salas de 1975, época da pornochanchada, só em 2016. Caraca. Em 1975, nós tínhamos mais salas do que anos 2000, 2010. A gente só foi bater isso em 2016. Pra você ver como o nosso... E assim, década de 70,
A gente estava cantando lá na Copa de 90 milhões em ação, né? Então, assim, era 90 milhões a população brasileira, menos urbana do que é hoje, ou seja... Com muito mais salas. Só que com muito mais sala. Menos urbano, ou seja, o país era menos urbanizado, tinha menos pessoas no ambiente urbano do que hoje. Hoje a gente está com 200 milhões de habitantes e o nosso parque exibidor é curtíssimo. Mas, professor, uma coisa que não consigo entender, assim, da pornô chanchada. A parte da chanchada eu entendo. Sim. Que é um gênero clássico, veio e tal. Que também tem muitas críticas. Passa pelo cinema novo e eles criticam essa... Eu não entendo o pornô, do pornô chanchada. Como é que passa? Porque assim, óbvio, quando a gente vai na Boca do Lixo, vai falar de Boca do Lixo, você entende. Pô, era um cinema extremamente marginal, extremamente mambembe, feito ali numa produção pra alimentar quem consumia as coisas dali. Mas... E é muito engraçado você falar da luz, é só um ponto antes de continuar, porque a luz dos anos 70 não era a luz de hoje. Uhum. Porque nos anos 70... Ipiranga com São João era o centro comercial de São Paulo. Ali era como se fosse a Berrini e cruzasse a Faria Lima. Então a Luz era tipo um bairro pro lado do centro econômico, financeiro, elite clássica, assim, né? Então é muito louco você imaginar que do lado de onde era o metro quadrado mais caro de São Paulo tava rolando um cinema pornô muito louco. É isso, tinha desde pornozão mesmo até o cinema erótico brasileiro que ia pras salas de maneira... Porque tem vários tipos de sala, né? Tem aquela sala que ia pra filme pornô, naquela época, que eram feitos na Boca do Lixo também. Inclusive o próprio Zé do Caixão, ele se utilizava de outros nomes pra fazer filme pornô. Não usava o nome dele pra fazer filme pornô, porque precisava de dinheiro e tudo mais naquela época. Então, tá bom, vou fazer, mas não vou usar o meu nome e aí fazer esses filmes. Mas é um debate cultural brasileiro, na verdade. Mas como é que passava? Porque assim... O Japão passou por uma coisa muito semelhante, por exemplo. O Japão, ele vira da década de 50 para 60. Tem a questão da bomba na década de 50, que vai ser muito particular para a produção cinematográfica japonesa. Vira para 60 com as novas ondas mundiais, a Nouvelle Vague francesa, que vai inspirar o mundo a fazer suas ondas, a Nouvelle Vague japonesa, a tcheca, a brasileira, que é o cinema novo, né? Cada uma delas, para a gente não dizer que é o cinema, é a Nouvelle Vague desses países, não, cada uma delas com as suas contradições, com a sua cultura e tudo mais, muito particulares desses países. Mas após a Nouvelle Vague japonesa, Noberu Bago, que eles chamam, vem o cinema erótico japonês, que é muito semelhante à pornô chanchada brasileira. Muito semelhante. Então eles têm um caminho muito semelhante do que a gente fez. E hoje o pornô japonês, ele inclusive é muito controlado no Japão. Apesar desse momento histórico ali da década de 70, da produção deles. Então, assim, é uma questão cultural mesmo. Mas como que você vai pela censura? Então, primeiro tinha essa dificuldade de censura que a gente falou. Mas tinha obras grandes. O próprio Dona Flor e Seus Dois Maridos... Mas o Dona Flor e Seus Maridos não era pornô chanchada. Sete Gatinhos. Não, ele era uma pornô chanchada, mas ele era pornô chanchada financiada pela Embrafilme. Então é diferente da Boca do Lixo. Tá. Sabe? Não, porque o Dona Flor e Seus Maridos era pornô chanchada, certo? Era pornô chanchada, mas era uma pornô chanchada distinta, porque ela já era de um orçamento maior, influenciada pela Embrafilme, era uma outra lógica, não era uma pornô chanchada da Boca do Lixo, entendeu? Mas como é que era aprovado? Contradições. A grande questão é essa, porque a gente olha para a história, e sobretudo para esse momento histórico dos militares, e a gente tende a acreditar que o censor é esse cara que vai olhar e vai censurar tudo que é contra os princípios cívicos, etc. e tal, né? E não é bem assim. A censura é muito mais complexa do que parece. A Embrafilme ela foi criada para servir de interesses chauvinistas da ditadura. Ou seja, esses interesses pátrios, etc. e tal. Só que a Embrafilme ela vai financiar filmes e ela precisa ter retorno, né? E aí qual é a grande questão? O que dava retorno? Pornô chanchada. Era isso. Então, eles financiavam filmes que não eram da pornô chanchada para tentar construir público nisso, mas não dá. Então tinha que financiar esses filmes, não tem jeito. Assim como, por exemplo, a gente pensar no cinema novo. O cinema novo vai ser um movimento muito característico ali da década de 60, que vai ser muito relevante, sobretudo nos meios de desenvolvimento da linguagem cinematográfica no Brasil, e vai ser vai ser um movimento de mais abertura internacional. Quando chega a Embrafilme, o cinema novo é um movimento crítico à ditadura. Só que a ditadura financia filme da Cinema Novo. Alguns filmes de Cinema Novo. Inclusive, alguns diretores passaram pela Embrafilme como diretores. Que maluquice.
Por quê? Porque a ditadura compreendeu, por exemplo, que para internacionalizar o produto brasileiro, ela precisava financiar cinema novo. Sabe? O Brasil é muita loucura, Sim. velho. É muito difícil acompanhar as histórias. Porque isso que me pegou de pornô chanchada era um pouco de... Cara, a gente tava no auge da ditadura. Proibia novela, proibia não sei o quê. Sim. Dona Flor dos Seus Maridos é o filme mais assistido da história do Brasil. Tu fala, cara, como? Sim. Sabe? Isso não significa que esses filmes não eram censurados. Eles eram também censurados. Mas é aquele negócio que a gente imagina a censura nesse lugar. Assim, o filme vai pra censura e ela proíbe o filme. Não, ela vai lá e fala, não, tira isso aqui, tira isso aqui. Não, Deus me livre a versão que não foi censurada a versão Não, mas sem cortes das taras do Mini Vampiro, pelo amor de Deus. Eu não quero ver um Uncut, não, tá Esse louco. filme provavelmente nem passou pela censura. Porque deve ser esse filme dessa lógica de... Tu já viu a produção. capa desse filme? Não vi. Meu, mágico. É mágico. Cara, tudo nesse filme pra mim é tão bizarro que chega a ser hipnotizante, assim. O Mini Vampiro é o Chumbinho, o nome dele, tá, gente? Não é, tipo, Aqui, ó, o Mini Vampiro aqui em ação. Caralho. Não, e essa Mas foi a isso é cena muito que a gente brasileiro. viu. Isso é muito Brasil. Não, Sim, eu queria ter tido... É que eu não sabia o que ia acontecer. sim. Eu queria ter filmado a cara da minha namorada. Você pode até perguntar pra ela que ela vai passar aqui hoje. Inesperado, inesperado. Não, eu nunca vi ela tão... Chocada. O lado velhinha bolsonarista conservadora dela veio ao ar, assim. Se ela pudesse, ela censurava na hora aquilo ali, ó. Não, isso não. Mas você citou que você foi pra assistir filmes de terror brasileiro dessa época. Assista uns filmes do Jean Garret, por exemplo. Que, talvez você tenha assistido alguma coisa dele lá, não sei. Mas filmes como Excitação, Força dos Sentidos. Tinha lá. Filmes, assim, brilhantes. Filmes eróticos, de terror erótico. E assim, a galera fala que filme brasileiro não faz terror. Porra, terror erótico. Assiste, Jean Garret. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Felipe Leão. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!